Vamos lá, doutora Ana Beatriz Barbosa, a rainha da pseudociência no Brasil. Vamos lá. Tanto o cientista, de um modo geral, como o físico, que também é um cientista. Exatamente, físico é um cientista, porque se a gente dedica a nossa vida pela ciência ou para divulgar a ciência, nós somos cientistas também. Muito obrigado. Eles tendem a ser, a maioria dos físicos cientistas tendem a ser da linha materialista, né? Da linha newtoniana, que é a física clássica. A física clássica, ela parte do princípio que tudo tem que ser provado. Não é só a física clássica que fala que tudo tem que ser provado. Tanto a física clássica quanto a física quântica, a mecânica quântica, tudo tem que ser baseado numa prova. Não existe essa ideia. Vamos lá. A ideia da mecânica newtoniana que ela fala são as leis do universo que naquela época Newton acabou descrevendo com as ideias que ele tinha naquela época. Ok. Essas leis escritas por Isaac Newton naquela época, lá em 1600 e alguma coisa, elas explicam até hoje como o nosso mundo funciona em muitas coisas. Como um carro funciona, como você consegue andar, como que você manda um foguete para outro planeta. Você sabia, a gente manda foguetes para outro planeta usando as leis de Newton. As leis de Newton continuam valendo porque o universo não está nem aí pra gente. Ele funciona do jeito que ele é. Então, a ideia de Isaac Newton é que realmente ele era um cara que ele começou a transformar a ciência porque ele buscava mais evidências sobre as coisas e descrevia mais abertamente as coisas, mais profundamente como as coisas funcionavam. Mas essa ideia que ela falou agora de que a única física que precisa de prova é a física newtoniana, não, tá errada. Toda a ciência precisa de provas, evidências, etc. Senão é apenas fé. Né? Tudo tem que ser factuado, tem que ser experimentado e constatado. Sim, mas não só a newtoniana. E nem tudo que a gente entende por fé pode ser medido, porque fé não é uma coisa material. Isso é verdade. Eu não tenho um aparelho que possa medir isso. A fé está em outra dimensão. Ela está numa dimensão não material, fora do espaço-tempo. E a física newtoniana, que predomina ainda muito, é a física que leva em consideração o tempo e o espaço. E a física, mas isso já vai mudar totalmente na física quântica. Porque a física quântica, exatamente, ela é o reino da potencialidade. E ela se passa num universo onde nós não somos regidos pelo tempo e espaço. Então isso significa... Como não? A física quântica é uma descrição do universo. Ela está dentro do universo, então ela é regida por... Vamos lá. Significa que existe uma série de fenômenos físicos que estão fora do tempo e espaço. Por exemplo, todo mundo já vivenciou uma situação que eu penso numa pessoa com muito carinho, com muita intensidade, e essa pessoa me liga. É só coincidência. Né? Isso está fora do tempo e espaço. Isso me prova que eu tive uma comunicação com essa pessoa fora do tempo e espaço. Porque não existe nenhuma evidência de que isso exista. No tempo e espaço tem que ter um sinal que conecta o outro. Por exemplo, um telefone, uma rede social, tem um sinal e tem um receptador, né? O receptor. No caso da telepatia, ou da empatia, ou dessa energia que eu aciono o outro, não passa por tempo e espaço. O que mais me assusta nesses médicos é que você parte da ideia de que um médico é um cientista. O médico é um cientista que cuida especificamente do corpo humano. E quando você ouve um médico falando dessa forma, você percebe que ele não é nem um pouco cientista. E você pensa assim, cara, e se eu fosse me consultar com um médico que não é um cientista? E se eu tivesse com uma doença e o cara vai pedir para eu fazer uma coisa que não segue nenhum padrão científico, que não tem evidência, que eu não fiz exame, e se eu for no médico e ele falar assim, não, eu sei a cura para você, e ele não te passa nenhum exame para fazer. Os exames servem como uma busca pela evidência científica. Quando você ouve uma médica formada falando dessa forma, você vê como não é, nesse caso, um pensamento científico. E beleza, o que ela pensa sobre física quântica não muda talvez a nossa vida, mas se você tem um médico que trata de outras coisas e ele não pensa cientificamente, isso pode levar a coisas muito sérias. É interessante de pensar nisso. É simultâneo. Eu penso naquela pessoa e simultaneamente ela se comunica comigo. Então, assim, isso é um fato, já não é uma sensação. Então, a física quântica hoje, e tá havendo uma abertura bem grande para a física quântica, ela passa a partir disso. Então, a fé na leitura da física quântica é uma coisa, um fenômeno totalmente natural e fora do tempo e espaço. Isso é física quântica. Você pensa numa coisa. Aí você sente aquilo.
Física quântica não tem nada a ver com isso. Já falei pra você, física quântica estuda o mundo do muito pequeno, átomos, moléculas e coisas assim, coisas dentro do átomo como quarks, aí os elétrons que são leptons, prótons, nêutrons que são feitos de quarks também é isso. Essa é a ideia básica da mecânica quântica, nada além disso. E a física quântica não pode ser extrapolada para o mundo que a gente vive, o mundo das coisas grandes. Porque as leis da mecânica quântica não funcionam no nosso mundo do muito grande. Isso é um passo básico na quebra que teve na física no século XX entre a física newtoniana de Einstein com a mecânica quântica. É a essência. Mas vamos lá. Você verbaliza. Quando você verbaliza, é uma energia. Tudo é energia. O pensamento, o sentir e o verbalizar. Se for uma energia no sentido de algo místico assim, beleza, mas não a energia do ponto de vista da física. Joga aquilo pro universo. Joguei. O universo vai entender aquilo como um fato. O universo não entende tempo. Então ele vai te trazer aquilo que você emanou, sabe? A energia que você emanou. Nossa, eu tô emanando só coisa ruim então, pelo jeito. Então é você pensar e viver como você gostaria de estar no futuro agora. Peraí. É viver como você gostaria de estar no futuro agora. Até uma vírgula ali, vírgula agora. Tá, então se eu pensar como eu gostaria de estar no futuro, eu vou verbalizar isso pro universo, então o universo vai retribuir isso pra mim e eu vou me tornar uma pessoa linda, maravilhosa, quântica. As minhas olheiras aqui, ó, olha quanta olheira eu tenho, cara, tenho com os cabelos brancos na lateral. Então se eu verbalizar isso, no futuro eu não vou ter isso. Então, beleza, vou tentar. Esse é um daqueles vídeos que se você ver e Peraí. entender o que eu tô te falando. Usar o salto quântico para mudar sua realidade. Vamos ver então o que ela entende por salto quântico. A sua vida pode mudar completamente. Vamos lá, tô e precisando. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o conceito de salto quântico, que tá alugando Tá. um triplex na minha cabeça. O que é esse salto quântico? Um elétron passa de uma camada para outra instantaneamente a partir do momento que ele recebe uma quantidade de energia. Olha, tá certo essa ideia. Por enquanto tá certo. Vamos lá. O que é o salto quântico do ponto de vista da física, né? Que a gente vê na faculdade. O átomo, né? Tudo que é feito é feito de matéria. O átomo em si, você é feito de átomos e tal. E nesse átomo você tem uma região central que nós chamamos de núcleo atômico, onde tem os prótons e os nêutrons, basicamente. Ao redor você tem uma região chamada eletrosfera. No ponto de vista de um modelo didático, a gente pode imaginar que os elétrons estão em algumas, entre aspas, órbitas, ou orbitais ao redor do núcleo. Esses elétrons eles ocupam posições específicas, eles não ficam em qualquer posição, eles ocupam posições específicas de energia. Se você tem um elétron que está, por exemplo, numa camada aqui, e você fornece energia para esse elétron, ele fica excitado, não se assuste, esse é o nome mesmo. Quando ele fica excitado, ele recebeu essa energia e ele dá um salto quântico para uma outra órbita. O que acontece de interessante? Se esse elétron aqui, que saltou de órbita, quiser voltar para a órbita que ele estava antes, ele vai ter que liberar essa quantidade de energia na forma de fóton. O fóton nada mais é do que a luz. Se você tem na sua casa aqueles interruptores de tomada antigos que brilham no escuro, nada mais é do que isso. Os elétrons ali daquele interruptor, quando a luz estava acesa, eles receberam energia, saltaram quanticamente, e quando você apaga a luz, eles começam a perder essa energia e retornar, e é por isso que acende ali um pouquinho, bem pouquinho, aquele interruptor que você tem. Isso é um salto quântico. Até esse momento está tudo certo o que ela falou. Instantaneamente. Isso fala bastante sobre as realidades paralelas que existem, e cada realidade está você. Você está em várias realidades ao mesmo tempo. Só se você usou alguma Dorgas, não tem nada a ver com física quântica isso. Isso é até abordado no conceito do gato de Schrödinger, ou seja, tudo coexiste ao mesmo tempo, e a partir do momento que você decide observar isso, aquela realidade é colapsada. Então existem infinitas versões de você mesmo, versões onde você está mais abundante, versões onde você está mais escasso. Será que tem uma onde eu não tenho olheiras? E tudo depende das decisões que você toma. Se o tempo é só uma concepção humana, uma medida humana que a gente fez, então passado, presente e futuro acontecem simultaneamente. Não, o tempo não é uma concepção humana. O tempo é uma coisa que segue com o universo. Nós apenas descrevemos o tempo matematicamente. Né? Tem essa discussão de matemática é uma invenção humana ou não.
Do meu ponto de vista, não. A gente só escreveu os símbolos. Mas o tempo não é uma concepção humana. Ele faz parte do universo. E através do salto quântico você consegue dar esse salto de realidade. Porque quando você entende... Mas o que tem a ver o salto de realidade com o salto quântico do elétron? Só uma consciência que está aqui manifestada nesse corpo físico, você tem a capacidade de intencionar a sua consciência para uma realidade em que você deseja. De volta o papo de pensar e no futuro vai acontecer. Tô pensando. Só que você precisa estar consciente disso. Você precisa entender de fato, integrar que você é essa consciência vivenciando o mundo físico. E a partir das suas intenções, decisões, pensamentos e emoções, você se sintoniza com a realidade que deseja. Só que você precisa estar consciente de seus pensamentos. É aquela coisa que eu falei pra você. Eles usam termos muito bonitos que tem a ver com física, tipo gato de Schrödinger, salto quântico, energia, vibração, hertz e tal. Isso é muito usado por pseudociências. Você utiliza uma linguagem complexa que as pessoas não entendem para tentar passar uma informação como uma autoridade. Porque se eu venho aqui para você e começo a falar sobre termos muito difíceis da física, né? Tipo hertz, sei lá, radiação de Cherenkov, essas coisas assim, dá a impressão de que eu sei muito sobre o que eu tô falando. Mas na verdade, quanto mais difícil você fala, menos você sabe. O Carl Sagan, que foi o maior divulgador da ciência que já existiu, falava que você só sabe uma coisa quando você consegue explicar para uma criança de 5 anos e ela vai entender, ou quando você consegue explicar para tua avó. Se você precisa usar termos muito complicados para explicar alguma coisa, significa que você está tentando esconder alguma coisa, talvez. Porque você realmente não sabe sobre aquele assunto, então essas pessoas usam essa roupagem da ciência para tentar passar uma informação que na verdade não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com física quântica, é simplesmente a interpretação que eles tiveram disso tudo. E é isso aí.